E aí foi por isso que eu acho que uma das últimas coisas, ou penúltimas coisas que eu vim, né, de conteúdo foi isso, foi quando o réu vem para o processo, a gente, de fato, tem uma relação processual, porque a partir desse momento, o processo, né, principalmente o nosso, que é o processo democrático, ele se estabelece efetivamente quando tem essa relação de diálogo, né, entre os interessados dentro de uma percepção de litígio. E nessa circunstância, uma dessas situações, né, que são inerentes, mas às vezes não são o esperado, são as questões prejudiciais. E as questões prejudiciais, elas são incidentes processuais diversos que podem ou não ocasionar a suspensão, a paralisação, né, dos atos processuais até que essa questão processual seja resolvida. Pois bem, e aí nisso, nas questões que foram, né, ditas, não lembro quem estava lendo, acho que Lara leu também, mas eu lembro que outras pessoas também estavam lendo, a relação de suspensão do processo, ela tem referência com essa relação de questão prejudicial, mas, de fato, são circunstâncias que são determinantes serem resolvidas de forma antecedente, né, e por isso que não dá para correr concomitante com o processo principal, né, já que ela é uma questão acessória, mas que cria toda uma determinância de resolução. Pois bem, eu não lembro, e aí, por favor, quem aqui resgatar dos artigos que a gente leu, dos incisos, onde foi que a gente parou. Mas, se for para dar uma enxugada, porque realmente são vários incisos, eu acho que foi a Lara que leu mesmo, na minha cabeça foi, ela leu todas as 12 hipóteses, todas elas são circunstâncias que, de fato, a resolução é necessário para o andamento do processo, né? E uma das questões prejudiciais, que, por sinal, a gente conversou sobre ser questão prejudicial, mas não interromper, né, não paralisar o andamento do processo, foi exatamente a questão da impugnação da justiça gratuita, né, que é importante, mas ela não é tão determinante, tanto é que ela consegue ser resolvida no curso do processo, juntamente com o próprio processo principal. Ainda conversando com o Simão me trouxe um exemplo de questão prejudicial que está entre aquelas hipóteses também que a gente leu, que faz a menção de outras... Mas não é aqui, gente. Outras hipóteses, né, previstas em lei, né? Não tem, eu acho que é no inciso 11, que assim, e outras hipóteses previstas nesse código, né? E fora do código também. Tem muita relação com o que ele me trocou ideia comigo depois, que era a petição de habilitação, que é uma petição que vocês vão fazer no estágio essa semana ou na próxima, na verdade, na próxima. E nessa petição de habilitação, ela tem uma referência, primeiro, quando a parte, aí seja a parte autora ou ré, morre, a pergunta é, morre o processo em si? E aí eu vou começar a trocar com vocês aqui para ficar mais interessante. Morre o processo? Morreu ou o réu ou o autor, né? Será que realmente põe fim à discussão, né, processual? Na verdade, num primeiro momento vem um não, né? E aí vem a depender do direito em questão. Pronto, então vocês realmente já avaliaram a circunstância, ou seja, na grande maioria das vezes, a morte de uma das partes não ocasiona a morte do próprio processo, né, por assim dizer. Mas o que tem, né, nessa circunstância? Eu tenho que ver que, uma vez que os direitos que ali estão podem ser também sucedidos, né? E aí, por isso que a Ana Beatriz colocou a questão do direito, que a gente tem que analisar, porque se eu tiver direitos que são passíveis de sucessão
aos herdeiros, e não só aos herdeiros no sentido da perspectiva do autor, mas também aos herdeiros do réu, né? Eu não sei se vocês... Não, vocês têm direito de família, né? Eu acho que alguns devem estar fazendo sucessões, mas uma das máximas do direito de sucessões, eu acho que uma das primeiras premissas que a gente fixa é que a responsabilidade dos herdeiros vai até... vai até o limite da herança do decujus, né? E nessa situação, a gente tem que, se o direito for transmissível, e já antecipo, pouquíssimos direitos não são transmissíveis, né? Que são direitos personalíssimos. Alguém quer perguntar? Não, Mirna, foi meu microfone, desculpa. Não, imagina. E nessa situação dos direitos personalíssimos, né, realmente eu tenho essa coincidência, que a morte da parte é a morte do próprio direito em questão. Mas, na maioria das vezes, acontece o que a Rayane colocou aqui, que é o quê? Há ainda a disputa do direito, tanto, né, em relação aos sucessores do autor ou do réu, e o nome disso é sucessão processual. E a sucessão processual, ela ocorre como? Ela acontece a partir de uma petição incidental, que é uma questão prejudicial, porque a morte no processo, e aí pode ser, né, a morte de quem for, até dos procuradores, ela é, de fato, uma questão prejudicial. Como ela é uma questão prejudicial determinante para o andamento do processo, ela é um dos casos, e foi isso que o Simão me trouxe por um exemplo prático vivenciado, ela suspende o processo até que esses herdeiros se habilitem, né, na causa. Exatamente porque é tão determinante eu saber quem é que vai, né, dar continuidade àquela demanda. E aí pense nos dois polos, né, o ativo e o passivo. E essa aí é também uma questão prejudicial que a gente vê lá em processo civil 4, o procedimento, né, apesar de vocês fazerem a peça agora. Pois bem, passando, né, desse momento de questões prejudiciais, algumas que têm que ser resolvidas antes de chegar ao mérito, né, que suspende o processo, e outras que são resolvidas no andamento do processo, porque elas não são tão determinantes assim, né, do prejuízo, eu tenho que, passado todos esses incidentes, o que a gente espera? A gente espera que chegue-se, acho que, cadê a Amanda, que me ajuda aqui nas coisas do português? Se chegue, né? Se chegue a uma resolução de mérito. Porque quando você iniciou, né, aquela disputa, você iniciou a disputa pensando em ter uma prestação jurisdicional, que é o quê? É o dizer o direito. É dizer como é que o seu caso, né, é entendido pelo judiciário, por isso que a gente fala em processo de conhecimento, porque você leva elementos para que o juiz conheça desses elementos, e o réu dá o mesmo movimento, e aí ele lhe diga o direito, né? Ou seja, se pronuncie sobre a procedência ou não do direito mencionado. Pois bem, estava certa, Amanda, essa segunda colocação, né? Você é a pessoa de confiança que eu tenho aqui. Sim. E é aí que eu vou pedir aqui que alguém leia, porque esse fim esperado, ele é esperado. Pode ser que ele não ocorra, como são as coisas, né, do mundo não jurídico também. Mas, quando ele não ocorre, eu vou ter uma sentença. Só que essa sentença não chega no mérito, e é por isso que a gente trata, né, como sentenças terminativas, porque elas terminam aquela discussão naquele processo, mas não terminam a discussão quanto ao objeto do direito discutido em si, tá? Então, vamos aqui para as questões do artigo 485, por favor. Eu estou na dúvida se é o 485, mas... É isso mesmo. Mina, toma água, Mina. Estou tomando. Eu posso ler. Obrigada. Artigo 485. O juiz não reservará o mérito quando: inciso 1º, indeferir a petição inicial. 2º, o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes.
Terceiro, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbi, o autor abandonou a causa por mais de 30 dias. Quarto, verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Quinto, reconhecer a existência de preempção, de litispendência ou de coisa julgada. Sexto, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Sétimo, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Oitavo, homologar a existência da ação. Nono, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e décimo, nos demais casos previstos nesse código. Show. Obrigada, Lara. Pois é, o artigo 485, né, fala de todas as sentenças, todas não, né, dá um rol bem extenso de hipóteses de sentenças terminativas, são essas que não conseguem chegar ao enfrentamento do mérito. E, geralmente, quando isso ocorre, ocorre exatamente pela inobservância das formalidades dos atos processuais. Lembra que a gente viu, né, que todo ato ele tem uma regra, às vezes extremamente, né, rígida, e outras, né, um pouco mais maleáveis. Lembrando que o judiciário, né, pelo processo que a gente desenvolve para se chegar numa prestação jurisdicional, ele tenta manter-se, né, sem vícios, até chegar nessa prestação jurisdicional. A grande maioria das vezes, quando essas nulidades são detectadas no curso do processo, as medidas, né, várias medidas são adotadas para que essa nulidade seja sanada, seja com a repetição do ato, seja com a circunstância de retornar ao processo alguns momentos procedimentais anteriores, que é o que às vezes a gente trata dentro dos autos como chamar o feito à ordem, né? A gente prestou atenção que, infelizmente, ocorreu algum vício processual, alguma nulidade processual, mas querendo manter aquele processo para que ele cumpra o seu fim, que é chegar nessa prestação jurisdicional, a gente tem que, quando a nulidade não dá para ser sanada, né, para frente, é prudente que se tente recuperar o processo, sim, e que se tente, voltando, às vezes, a alguns atos procedimentais, que é essa nomenclatura que a gente usa muito, né, nos autos de um processo, que é chamar o feito à ordem. Pois bem, desses incisos que Lara leu, olha só, a parte de indeferir a petição inicial. Quando eu falo nesse termo, indeferir a petição inicial, eu estou tratando de uma hipótese de nulidade, e aí que ocorreu no início do processo, no início da fase postulatória, que é essa fase do pedir, e foi cometida, né, esse deslize pelo autor. Quando eu trato, né, do indeferir, eu estou ligando muito à ausência, né, de pressupostos processuais que eram necessários, ou até mesmo de condições da ação. Então, quando eu falar em indeferimento de petição inicial, provavelmente eu vou ter uma bifurcação que sinaliza duas hipóteses que uma petição inicial pode chegar ao resultado do indeferimento. E aí, o primeiro se eu tiver dentro daquela estrutura da petição inicial. Vocês lembram que a gente estudou lá nos pressupostos processuais, que eu botei até os artigos lá, 309 mais 320 menos 330, pronto. O indeferimento, ele pode surgir, número 1, se de pronto houver uma incidência do 330, que são erros que o judiciário, e na verdade não é o judiciário, acho que é mais o legislador, sim. O legislador entendeu que são erros muito cruciais para se tentar salvar uma petição inicial. Então, se eu tiver, por exemplo, defeitos processuais listados lá no 330, que eu até brinquei com vocês dizendo que era o checklist negativo, que pode ser que minha petição tenha tudo que tem que ter, que são os requisitos positivos. Mas se no segundo checklist eu não atentar que mesmo tendo todos os requisitos positivos, eu falho, né, como procurador do autor, em não perceber que eu estou cometendo
né, uma nulidade ou um vício processual muito grave que está lá no 330, minha petição, o legislador fez uma escolha. Pode ser indeferida de pronto. Por que eu digo pode ser indeferida de pronto? Já que o próprio legislador disse que o juiz deve indeferir de pronto. Justamente pelo princípio que a gente trabalhou lá no comecinho dos atos processuais. Lembra do princípio da instrumentalidade? Ainda que os atos processuais, né, não sigam a regra como eles são previstos, se ele cumprir a sua finalidade, ele deve ser aproveitado. Pronto. Nessa percepção, a gente tem que o 330, pelo legislador, ele é para ser um indeferimento da petição inicial de pronto. É como se fosse realmente uma sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Mas, pelo princípio da instrumentalidade, aí um viés mais jurídico que legislativo, aí os juízes, às vezes, ponderam, sim, para tentar aproveitar esse ato, né, e esse processo. Por outro viés, se eu não chego, né, com a petição inicial que preenche os requisitos positivos, quais sejam o do 319 e 320, já é previsto um outro caminho, que é, nesses casos, o legislador fez uma opção de entender que a ausência de requisitos positivos não seria um dos erros mais graves processuais, pelo que o legislador também trouxe uma medida saneadora de imediato, que é o que a gente chama de emenda inicial, tá? Então, quando o juiz, ao receber a petição inicial e verificar que ela não cumpre os requisitos positivos, ou seja, 309, 320, o que é que acontece? Acontece dela ficar para ser emendada e não ser indeferida de pronto, como foi a regra do legislador do 330. Caso passado o prazo de emenda inicial, e aí, qual é o prazo de emenda inicial? É de 15 dias. Então, eu, imaginando que sou procuradora do autor, adentro com a petição inicial. E, recentemente, isso aconteceu num processo meu, que foi o quê? Eu entrei com a ação, e, assim, bem um pouquinho diferente, mas como se fosse o pretenso pai, né? Porque ele imaginava que é pai, esse meu cliente, ele imagina que é pai, sim, de uma criança, e ele queria ofertar alimentos, mas a gente não tinha nenhum teste de DNA, nada, mas ele já queria ofertar de plano. Só que eu não tinha um documento essencial para essa propositura, que era o quê? Exatamente a certidão de nascimento. Tanto é que eu entrei, né, para fazer esse questionamento da paternidade, porque ele acredita mesmo que é pai, e ele já queria propor esses alimentos para proteger esse menor que estava com 3 meses. Pois então, nessa circunstância, eu não apresentei a certidão de nascimento do menor, porque a gente não tinha contato com a mãe, e um dos motivos dessa propositura foi exatamente isso, foi exatamente essa animosidade entre os pais dessa criança. E ela teve essa ruptura de diálogo com ele. Pois bem, quando eu entrei, a juíza, né, do processo, nosso processo foi distribuído e caiu para a titular, uma juíza, ela intimou, mandando emendar inicial, porque pelo artigo 320, eu não apresentei um documento essencial àquela propositura. E aí, na emenda inicial, foi que eu apresentei uma petição falando sobre essa impossibilidade desse documento. E pedi para ela oficiar o cartório para fazer essa juntada, ou oficiar a mãe, para a mãe também propor essa juntada. Propor não, né? Apresentar. Fazer essa juntada desse documento. Mas, se eu não explicasse isso, de fato, eu tenho um problema na minha petição, porque falta um requisito, né, positivo, que deveria estar ali. E se eu não tivesse ou juntado o documento, ou explicado, né, por que eu não juntei a tempo, passado esse prazo de 15 dias, e lembra, prazo de 15 dias, com aquela situação intimada, eu fui intimada em diário oficial e conta, né, os 15 dias úteis, naquela perspectiva de excluir do começo e incluir do final. Pois bem,
Nessa situação, se eu não fizesse nenhum movimento, aí sim, porque transcorreu os 15 dias da emenda e eu não fiz nada, indeferimento da inicial, tá? Então, primeira hipótese que realmente traz esse prejuízo da sentença terminativa, que não é o que a gente quer no processo, né? A gente quer uma sentença que nos diga o mérito. Pois bem, o processo ficar parado durante mais de um ano, aí por negligência das partes. Isso é um detalhe que a gente tem que considerar dois momentos. Primeiro, às vezes o processo fica parado, mas a grande maioria das vezes não é porque é um desejo das partes. São circunstâncias alheias, inclusive, às vezes, muito ligada à própria máquina, né, ao próprio operacional do judiciário. Mas, nesse inciso 2, a situação, ela volta muito mais para a perspectiva de que foi dado às partes algum comando para que as partes fizessem algo no processo. Então, esse um ano eu vou contar, no primeiro momento, eu vou contar avaliando o processo se o andamento desses atos está dependendo de um ato das partes. E se estiver, esse deferimento, ou melhor, essa sentença terminativa, ela não é automática. Ela, de fato, ela atesta, né, que há um ano o processo está parado, e por responsabilidade das partes, porque dependia dela algum ato para esse processo andar, e nesse movimento, o juiz, antes de proferir essa sentença terminativa, ele vai intimar as partes para que elas se manifestem. Tipo, olha, vi aqui que tem um ano o seu processo parado. Caso, depois dessa intimação, né, que avisa novamente que o processo está parado há um ano por causa das partes, aí sim, aí passa para o segundo momento, que é a sentença terminativa, de extinção sem resolução de mérito. No mesmo viés vai esse parágrafo terceiro, esse inciso terceiro. Só que o inciso terceiro, ele não tem a ver com uma inércia das partes, ou seja, de autor e réu. Indeferimento pode, de inicial, substancialmente duas, que tem, na verdade, várias hipóteses, né? Cada uma delas. Seja pela ausência de requisitos positivos, e aí lembrando, se faltar requisitos positivos, Lara, necessariamente o juiz vai emendar, vai determinar a intimação para emendar inicial. E na omissão, né, do cumprimento dessa intimação é que pode ocasionar a extinção do processo. Por outro lado, no caso do 330, aí também enseja o indeferimento e, pelo legislador, a opção é o indeferimento de pronto, tá? Não teria a regra da emenda inicial, apesar de alguns juízes fazerem essa ponderação, sim, na prática. Deixa eu ver aqui. Acho que vai... Ah, tá. Eu acho que ele respondeu, pensei que eu estava aqui atrasado. Pois bem, esse inciso 3, né, que a Lara leu e a Gabriela colocou aqui, ele também tem a ver com a inércia, mas aí, diferente do movimento das partes, autor e réu, tem a ver com a inércia exclusiva do autor, né, o que por sinal, muito mais comum, né, muito mais comum o juiz determinar algo que o autor faça e o autor não cumprir. E esse ato ser um ato indispensável para a tramitação do processo. Já aconteceu com o processo da minha mãe. Numa época muito lá atrás, até antes mesmo de 92. Você vê, né? Um processo bem antigo. E foi um processo que durou 16 anos. O processo esperou eu me formar e fui eu que acabei fazendo levantamento desse alvará. Nessa inércia, né, desse exemplo específico, foi que o juiz mandou o advogado da minha mãe na época, que era um tio meu, juntar uma planilha de cálculo atualizada que dizia respeito ao processo, que de fato era determinante para o questionamento e para se chegar nessa sentença de mérito, porque falava sobre a atualização do FGTS.
que teve, por sinal, todos os exemplos, inclusive sucessão processual, porque esse processo era do meu pai. Meu pai faleceu no trâmite desse processo, minha mãe foi habilitada, me representando, porque eu ainda era menor, e meu irmão também foi habilitado como sucessor. E ficou suspenso até que a habilitação viesse, mas nesse trâmite, no finalzinho, o juiz pediu para juntar o cálculo atualizado. E meu tio acabou não vendo essa intimação, o juiz também, de pronto, não percebeu, e só veio perceber que esse processo estava parado, por responsabilidade do autor há mais de 30 dias, e pode botar 30 dias, porque fazia mais de 8 meses, e intimou o meu tio para que ele apresentasse esse cálculo. Segue aquele mesmo trâmite também, no sentido de também não vai ser automático esse fim de sentença terminativa, tá? Sem resolução de mérito. O juiz vai alertar mais uma vez. Não vai alertar mais do que essa, mas vai alertar sim. O quarto é a situação, né, que verifica a ausência do pressuposto de constituição e regularidade do processo, né, que é a relação de Mirna, faltou pressuposto de existência, nem posso falar em processo, né? E aí, obviamente, vai chegar aí numa sentença extintiva sem mérito. E se faltar também pressuposto de validade, por exemplo, a capacidade postulatória, quando não era caso do jus postulante, também mesmo destino, sentença, né? Porque falta requisitos necessários para o mérito ser apreciado. Perempção, litispendência e coisa julgada, tá? Quando é também que enseja a relação de extinção do processo sem resolução de mérito. Eu acho que a gente já falou sobre perempção, nem que fosse bem rapidinho, mas a relação de perempção, ela tem muito a ver com aquele movimento como se fosse uma sanção, e aí é específica para o autor, pelo seu mau manejamento do processo. É exatamente a circunstância em que o autor, já por 3 vezes, né, já demandou aquela causa, e por 3 vezes, esse processo não chegou à decisão de mérito, porque o autor se comportou de uma forma tão inerte que ele levou, nessas 3 vezes anteriores, à extinção do processo sem resolução de mérito. E aí, nessa situação, a gente chega ao resultado de que, pela 4ª vez, se o autor ingressar, né, e isso for detectado, que ele, naquele mesmo processo, com aquelas mesmas partes, sobre aqueles mesmos fundamentos, causa de pedido, né, é a 4ª vez que ele age assim, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito e vai fundamentar exatamente nesse inciso, dizendo que ali ensejou o Instituto Processual da Perempção, que é essa espécie de sanção pelo mau manejamento do processo pelo autor em 3 circunstâncias anteriores àquela. Até aí, tá dando de boa? Extinguirá o processo de imediato. Não, Gabi, nem no inciso 2, nem no inciso 3, o juiz não, que essa parte da inércia das partes, né, o inciso 3, pela inércia do autor por mais de 30 dias, o juiz ainda intima de novo o advogado para que lembre, né, dessa paralisação. No inciso 2, há mais de 1 ano, por culpa das partes, e no inciso 3, por inércia exclusiva do autor, por mais de 30 dias. Peraí. De imediato, nem no 2, nem no 3, tá? O juiz vai suprir os vícios, mas se abandonar o processo, sim. Se intimou a parte, por exemplo, Rayane, nesses 30 dias, e depois de intimado, né, olha, faz mais de 30 dias, autor, que o processo não anda, né, porque falta uma atitude sua, nessa situação, a extinção vem, né, exatamente por essa percepção que você colocou aqui, que o autor abandonou a causa, né, o resultado pronto né, do resultado final, na verdade, desse comportamento, né, de omissão, aleatório, de descompromisso do autor ou das partes, é a circunstância de abandono mesmo.
Sim, e aí vamos nós. Nos outros incisos, né? Melhor, nesse inciso que eu falei da apreensão, ainda tem a litispendência e a coisa julgada. E aí vamos para o movimento, né? Que eu imagino, sim, que você já tem um contato com com esses dois institutos. Litispendência é aquele instituto processual que acusa, dizendo assim, olha, seguinte, autor, você já entrou com esse processo, na verdade, esse processo já está tramitando e ele está em tramitação. E são essas mesmas partes, essa mesma causa de pedir e esse mesmo pedido. E você só pode ter um processo nesses moldes tramitando agora. Então, a extinção do processo em resolução de mérito, quando ela é fundamentada na litispendência, ela é exatamente isso. Ela é esse alerta ao autor de que ele não pode movimentar o judiciário, né, mais de uma vez para aquela mesma causa idêntica, mas lembrando, só é extinta a resolução de mérito o processo que causa a litispendência, ou seja, o processo originário, né, que foi o primeiro, ele continua, mas o segundo, que é idêntico, aí, de fato, ele é extinto sem resolução de mérito, porque já tem um tramitando. E a coisa julgada é muito parecido ao raciocínio, só que a coisa julgada é o movimento de que não é que ele está tramitando o processo, ele já tramitou, ele é idêntico a um que já tramitou e já tem trânsito julgado. É por isso que a gente fala em coisa julgada. E aí eu não posso, por exemplo, chegar ao enfrentamento de um processo se a coisa julgada já foi resolvida, né, em outros tempos, mas que diz respeito exatamente às mesmas partes, à mesma causa de pedido, ao mesmo pedido, tá? E aqui, para fazer um aparato final, deixa eu ver aqui, tá? Sim, legitimidade de interesse processual, que tem a ver, resumidamente, com o quê? Faltou condições da ação, legitimidade ligada às partes, né, a condição da ação ligada às partes, interesse processual, que é a condição da ação ligada à causa de pedir, faltou uma ou faltou outra, faltou uma condição de ação, já extingue o processo de resolução de mérito. Prof, não vai dar nem para escapar. Sim, o juiz pode fazer um movimento para tentar sanar esse problema, tá? Mas o legislador, ele deu um caminho, que pode ser de pronto. Litispendência. Litispendência é a existência de duas causas, Gabi, ao mesmo tempo, tá? Ou seja, eu tenho um processo que já está tramitando, que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ele está em tramitação, está ativo, né? E aí a pessoa repropõe aquela mesma demanda, seja lá por que motivos for, e pode ser, então, inclusive, motivos obscuros, que é muito até comum, né? Que a pessoa quer ver se cai para outro juiz. Hoje, os sistemas eletrônicos, eles detectam isso de uma forma mais eficiente, né? E aí, nessa situação, quando hoje, né, os sistemas eletrônicos já detectam, possível litispendência, porque são essas mesmas partes, a ação foi cadastrada com essas mesmas características como causa de pedir e os mesmos pedidos, eu tenho que a litispendência instalou-se, já que eu não posso ter dois processos sobre a mesma coisa tramitando. E aí, extinto sem resolução de mérito, aquele que causou a litispendência, que é aquele que veio depois do primeiro. Tá bom? Deu? Tá. E aí, voltando aqui, faltou uma, da mesma forma que se faltar algum pressuposto processual, né, de existência ou de validade, também vai para esse destino da extinção do processo sem resolução de mérito. Se faltar condições da ação, da mesma forma. Tá? Lembrando que os juízes, sim, podem fazer o movimento de tentar sanar, intimando as partes para que elas resolvam essas pendências, tá? Algumas realmente não tem o que fazer, como a litispendência, né? Porque se atestou, é material, a coisa é cristalina, né? Não tem muito o que fazer. E acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. Tá, é aquela situação que, uma vez que a convenção de arbitragem é formada entre as partes, né, de forma
válida, né? Ou seja, entre partes que sabiam o que estavam pactuando, né? Ou seja, abrindo mão da discussão perante o Poder Judiciário e fazendo uma opção muito lúcida quanto ao procedimento, né? A via heterocompositiva da arbitragem, se porventura, né, mesmo pactuar de forma válida, preencher os requisitos, se ocorrer de uma dessas partes querer voltar atrás, se elas quiserem, né, voltar atrás e judicializar essa demanda, aquela parte, né, que é demandada, mas que também já tinha concordado que qualquer discussão naquele contrato seria, sim, discutido, mas pela via da arbitragem, ela vai fazer esse esclarecimento ao juiz, assim, olha, juiz, ok, está descontente aqui com o que foi pactuado, mas tudo bem, aqui tem um contrato válido, está aqui a convenção de arbitragem, e a gente tinha feito essa opção de forma precedente para resolver qualquer questão que dissesse respeito a esse negócio jurídico por essa via heterocompositiva e fora do judiciário. E nessa situação, o juiz não pode resolver obviamente, quando o atestado, né, quando ele verifica que aquele contrato, aquela opção, aquela convenção de arbitragem é totalmente íntegra, no sentido, né, da validade, de preencher todos os requisitos, ela é inconteste, ele não pode resolver o mérito, justamente porque a argumentação é essa, ó, não se mete aqui porque a opção foi outra. E aí ele extingue o processo sem resolver o mérito. Isso é avaliado pelo juiz no sentido de antes de extinguir, verificar de fato se, por cautela, né, fazer essa verificação, se as partes sabiam o que estavam pactuando. Uma circunstância dessa não pode ser alegada, por hipótese, num caso de contrato de adesão, né, porque a gente já tem ali uma vontade que é imposta a um dos contratantes, né. E aqui, já chegando no finalzinho, homologada a existência da ação. Eu até conversei sobre isso, né, com vocês, especificamente no homologar, quando eu falei dos atos processuais dispositivos, aqueles que dependem de uma homologação do judiciário para começar a operar efeitos, vocês lembram? Se não lembrar, tudo bem, eu entendo. Mas a gente conversou sobre isso, acho que na primeira ou na segunda aula sobre atos processuais, quando eu falei sobre as classificações. E aí falei dos atos dispositivos, são aqueles que as partes praticam, mas para que esse ato processual praticado pelas partes. Vou pegar um pouquinho mais de água, tá? Peraí. Que a via, né, é praticada pelas partes, mas para que se possa gerar efeitos esse ato processual, é necessário a homologação do judiciário. E aí eu dei exemplo, a petição de renúncia, que quem é aluno da Vanessa e da Melissa trabalharam hoje nessa petição, e meus alunos e outra turma da Vanessa vão trabalhar na sexta. Mas também falei dessa situação, né, de homologar nos negócios jurídicos processuais. Pois bem, e um dos, na verdade, o último, né, porque os outros casos em lei é um negócio bem aberto. Quando é que se extingue o processo sem resolução de mérito, né? Quando o direito não é transmissível. É exatamente o contrário àquela hipótese que a gente trabalhou e que a Ana Beatriz e a Rayane responderam sobre sucessão processual. Realmente, a gente tem alguns direitos que, né, com a morte da parte, tem a morte também, né, entre aspas, da própria ação. E aí o juiz não tem como chegar no mérito. Um exemplo dos mais clássicos, eu acho que vocês trabalham isso, na ação de família, ou melhor, no direito de família, são as ações personalíssimas, né? Por exemplo, a ação de divórcio, né? Eu já tive 2 casos no mesmo ano. A gente entrou com a ação de divórcio, um litigioso e o outro foi consensual, antes de chegar no judiciário, por coincidência, né? Os 2 homens, na verdade, né, dessas ações que são
coisas diferentes. Mas os dois maridos, né, os ex-maridos morreram. Então, não tem como chamar os filhos, né, da minha cliente para suceder, porque a pessoa ficou viúva. E aí, não tem como o juiz julgar mérito. Então, ele vai extinguir o processo sem chegar no mérito, porque o direito era personalismo. Exatamente, Rayane. Sim, e aí precisa também de uma alma caridosa para a gente fechar aqui o que diz respeito à ação, às sentenças de extinção do processo com resolução de mérito, né? Ou seja, aquelas que, de fato, é onde a gente quer chegar, né? Alguém me ajuda? É o 480 aí? 487, Mirna? Isso mesmo. Pronto, eu vou ler aqui. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 1º, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso 2º, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso 3º, homologar. Letra A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Item B, a transação. Item C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O parágrafo 1. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. Show. Pronto. É mais, né, mais enxutinho as hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito, mas é para isso que se propôs uma ação. É para isso, né, é o resultado que a gente espera, na verdade, num processo. E nessa situação, o inciso 1, acolher ou rejeitar, é o sinônimo da procedência ou improcedência do pedido, né, que foi feito. Que foi feito onde, Mirna? Ou na peça a peça da petição inicial, que é a ação, né, que é proposta pelo autor, mas nas próximas aulas a gente vai estudar respostas do réu. E o réu também pode fazer pedidos em face do autor, preenchidos alguns requisitos. Nessa situação, o juiz também, quando houver essa peça, que é a reconvenção, que é mais ou menos a reconvenção está para o réu mais ou menos como a petição inicial está para o autor, no sentido de mandar a sua pretensão, né, para que o Poder Judiciário avalie os seus pedidos, o juiz vai, sim, né, fazer esse enfrentamento da causa, de dizer se é procedente ou improcedente, ou até mesmo parcialmente procedente. Aí é o regular. Só que eu também tenho, como uma decisão de mérito, decidir de ofício ou a requerimento, né, sobre a ocorrência da decadência ou prescrição. Decadência e prescrição são dois institutos que estão conosco desde o direito civil parte geral, né? E, de fato, processualmente, eles são circunstâncias determinantes para se apreciar um pedido. Só que para um juiz analisar se um processo, né, se uma causa, se aquela narrativa, se o mérito chegou a um efeito que incidiu uma prescrição à decadência, vocês concordam comigo ou não concordam que o juiz tem que analisar a história que foi posta pelo autor? Onde é que eu quero chegar? Quando eu digo assim, esse processo tem coisa julgada, eu preciso, como magistrado, analisar o processo, tipo, na história em si, ou é muito fácil eu só verificar se a coisa é julgada, ou seja, pegar o processo que já foi julgado, que já tem trânsito julgado, e cruzar os dados. Se for as mesmas partes, mesmo pedido, mesmo caso de pedir, já resolve. O juiz já consegue ver que ali tem coisa julgada e extingue sem mérito. Mas toda vida que eu falo em prescrição e decadência, o juiz tem que fazer aquelas contas, se deu 5 anos, né, com a maioria das prescrições, ou chegou até no instituto mais crucial, que é a decadência, né, para o direito processual. E para fazer essas contas, é necessário que o juiz adentre no mérito. Não que ele, né, obviamente não vai chegar a um enfrentamento, uma discussão muito profunda, mas ele precisa analisar fielmente se, de fato,
né, aquele prazo do direito, né, seja para exercer a ação, a propositura dessa ação, ou seja, para questionar, né, o próprio direito, se ele já esvaiu. Professora, você está bem? Mas eu tô assim, meio sem ar, mas é um cansaço, tô desde antes das 4 da manhã, com uma crise muito cruel aqui de sinusite. Enfim, mas vamos chegar. A gente sente que você está com falta de ar, está sufocada, menina. Vá beber uma água, respirar um pouquinho. Está dando mais que o que você está podendo. Eu acho que todo mundo aqui está vendo e entende. Eu estou dando aflição para vocês, né? Meu povo não melhora, né? Oh, meu Deus. É o diabo dessa Covid. Mas tentei até fazer exame hoje, mas já me disseram que eu não posso, que eu tenho que esperar a partir do 10º dia de sintomas, né? Porque a gente está achando que eu tô mesmo. Porque a Giovana parece que ela desenvolveu também. Tanto é que eu passei essa semana passada toda com ela doente também. Mas, enfim, é suspeita, né? E eu tô em casa. Ai, vamos lá. Já tá com quantos dias? De sintoma, Rayane? Hoje é para ser o 4º. Só que você, querendo ou não, menina, desculpa eu estar falando aqui, porque eu não sei se o paciente se inscrever, não. Você está forçando a sua respiração. É isso que está preocupando a gente, que a gente está vendo você ofegante por falta de ar. É porque está tudo entupido aqui. Eu tenho crise. Não faz o teste rápido, não, que o teste rápido ele tem um percentual muito grande de falso negativo. É melhor você fazer o de sorologia. Eu tentei fazer hoje, inclusive pedi para virem aqui em casa, mas o próprio laboratório me disse que não recomendava, porque a chance de dar falso negativo era muito grande. Aí piora um pouquinho porque eu tenho sinusite. Aí eu ainda não sei se é minha sinusite que veio com tudo ou o que é. Mas eu vou desacelerar aqui para não causar aflição em vocês. Mas tá pertinho, peraí. Fala, bem devagarinho. Imagina a aflição que não é, né? Nosso sangue forte do Cariri. Pois então. E a dor no corpo, né? Daquela gripe clássica. Enfim. Sim, vamos lá. Estava falando sobre... Deixa eu voltar aqui nos bate-papo. Que a Rayane botou aqui. Tá. Decidi... Sim, decadência e prescrição. Então, decadência e prescrição, apesar dele não ser uma avaliação do mérito, ele é efetivamente uma circunstância que o juiz precisa adentrar no mérito, né? Não obstante, ele, adentrando nesse mérito, ele diga que incidiu a prescrição à decadência e por isso que ele não vai julgar pela procedência ou pela improcedência quanto ao pedido posto, dos elementos do pedido, mas ele vai se manifestar pela improcedência, na verdade, pela incidência de um desses institutos, que seja a prescrição ou a decadência, tá? Só que é o que a Gabi leu aí no parágrafo. Primeiro foi que parágrafo 1. No caso da prescrição e da decadência, necessariamente o juiz não julga de pronto. Ele tem que intimar a parte, porque quando esse instituto ele é percebido, pode ser pelo próprio juiz, mas muito mais frequentemente pelo próprio réu, o juiz intima o autor. E por que o juiz intima o autor? Porque o autor, ele tem, pode trazer um elemento que demonstre uma suspensão do prazo prescricional por uma renovação de contrato. Então, tem todo esse mecanismo de dialética processual, mais uma vez, né, de procedimento que preserva o contraditório e a ampla defesa. Meu povo não fica com abuso de eu respirando assim, não, mas é porque tá tudo entupido, tá?
Vou dar aqui vou cair aqui durinha, não, pelo amor de. Sim. E depois vem os outros institutos que são muito comuns na resolução do mérito, que é o reconhecimento de procedência formulado na ação ou na reconvenção. E aí, o reconhecimento de procedência, primeiro movimento, ele precisa de uma sentença de homologação do judiciário. Ele também é um ato processual dispositivo. Por quê? Porque o que é, né, o que seria reconhecer a procedência é esse movimento que o réu faz, reconhecendo o direito que o autor, né, pleiteou na inicial, e ele diz, sim, é verdade. Olha aí, você pensar assim numa manifestação do réu, assim, o réu tem razão, ou melhor, o autor tem razão. Esse direito é mesmo pertencente a ele. Esse reconhecimento, ele acaba antecipando as etapas do processo, porque não tem a força contrária de rejeição do réu quanto ao pleito do autor. E aí, a forma do juiz resolver isso, obviamente, se eu, autor, peço e o réu não se opõe, na verdade, ele é explícito, né, porque reconhecer a procedência, ele não é um movimento tácito, ele é um movimento expresso. E dizer sim, que concorda e reconhece, e o juiz profere uma sentença reconhecendo essa manifestação do réu em sentido ao pleito do autor. E essa sentença de homologação é de mérito, né? Porque acaba o judiciário não dando a prestação jurisdicional de uma forma mais tradicional, apesar da sentença de homologação a confirmação do judiciário dessas manifestações, né? Transação. Transação nada mais é do que autor e réu chegarem a um consenso e firmarem um acordo. E esse acordo, de fato, também gera uma sentença de homologação de acordo, né? Que só vai fazer efeito a partir dessa manifestação, dessa homologação, dessa vontade das partes. E outra circunstância, né, que põe fim é a renúncia à pretensão formulada, seja na ação ou na reconvenção. Lembrando que a ação está para o autor, assim como a reconvenção está para o réu, no sentido de ser a peça em que essas pessoas, né, essas figuras expõem os seus pedidos. Pois bem, o que seria a renúncia? É o autor, na ação, né, na sua ação, ou o réu, na sua reconvenção, abrir mão da discussão do direito, que ali está sendo, né, colocado no primeiro momento em jogo. Mas não só naquela ação, em todo e qualquer processo. Então, o movimento é desistência da ação, né, que vocês viram hoje, por parte de vocês, a desistência, ela também precisa de uma ação, ou melhor, de uma sentença de homologação. Só que a desistência, como você desiste daquela ação específica, mas o direito permanece íntegro, você pode repropor, né, a ação. Por isso que na desistência é sem resolução de mérito, que oportuniza repropor. Já na renúncia, não. A renúncia é por definitivo, né? É naquele processo e em qualquer outro. Tá certo, Livinha, tá joia. Se cuide. Se cuide também. Não, Lara, eu tô falando abuso, eu digo, é da aflição que deve dar, né? Mas só desacelerar que já deu uma melhorada. Sim, e aí a gente encerra, né, faz esse fechamento dessas prestações jurisdicionais, a efetiva, né, que é essa do 487, essas hipóteses. Pois bem, e eu falei isso por quê? Porque o 485, na verdade, a gente até antecipou alguns movimentos do próprio código, né? Tanto é que a gente está aqui no 300 e pouco, e aí a gente pulou para 400 e tanto. Mas eu não tinha como falar de formação do processo sem articular isso à extinção, e principalmente atos processuais, porque principalmente as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, eles
tem muita relação com as nulidades processuais que não foram possíveis sanar, né, durante essa tramitação. E diante disso é que a gente retoma aqui, aí eu vou retomar um pouquinho mais enxuto, porque eu sei que vocês já peticionaram demais, e daí eu vou para alguma fatia desse conteúdo que vocês talvez não tenham tido muito contato, ou pelo menos um contato muito aprofundado, que é da petição inicial, né? Porque eu sei que vocês já peticionaram bastante. Então, vamos lá. Petição inicial, né? E aí eu vou começar a fazer o uso do meu slide agora. E tu salta de uma cor para outra? Porque as formas de extinção, né, do processo tem muita relação direta com a petição inicial. E aí a gente segue aí o padrão. Sim, vamos aqui, vou dividir a tela com vocês, tá? Falemos aqui sobre petição inicial. Aqui tá processando. Não é novidade, né, para vocês, de jeito nenhum. Na verdade, eu lembrando aqui de toda a trajetória que a gente faz, né, com vocês no estágio, alguns já fizeram estágio 1, mas a grande maioria que está em processo 1 também concomitante está em estágio 1, e que rojão foi esse desse semestre, né, porque já é bem, sempre né, um ritmo diferente quando a gente entra no quinto semestre e começa as cadeiras de estágio, porque nós somos exigidos de uma forma bem peculiar, né? Para usar boas palavras, né? Porque a gente tem que vincular ao produto final, no sentido do êxito de vocês. Mas vocês já peticionaram um bocado, né? Quem está aí nessa jornada do estágio 1 agora, e quem já esteve, ó, já fez aí boas petições, né, de alimentos, e fez aí outras petições, agora incidentais, mas também documentos e outras coisas. Pois bem, onde é que eu quero chegar? A gente retoma essa circunstância que vocês vivenciaram já na prática, para falar sobre os requisitos da petição inicial, que nós já falamos lá, quando falou também de pressuposto processual, de validade, né, que é regularidade formal, ou seja, não basta você ajuizar uma petição. Essa petição, ela tem que cumprir formalidades, que são exatamente aqueles requisitos que eu falei hoje aqui, 309 mais 330, mais 320, menos 330. Pois bem, quando eu faço esse movimento de resgatar esses conceitos, é justamente para que a gente faça o balizamento desses requisitos, mas aí eu quero dar mais importância aos elementos finais, que tem mais regras particulares, técnicas do processo, que é pedido e valor da causa, tá? Eu vou aqui só botar a ilustração dos slides para fazer esse resgate. Na primeira parte da petição inicial, que vai estar lá no 309, eu tenho que toda petição inicial tem que ter o juízo, que é dirigido, e a gente trata, né, muito como endereçamento, e as partes, a identificação das partes, né, com suas qualificações. Vocês já pensaram, eu não sei se eu já cheguei a conversar com vocês sobre isso, vocês já pensaram por que tem tantas, não é nem porque tem tantas, mas por que tem essas qualificações, por que tem nacionalidade, por que tem estado civil, vocês já viram a utilidade desses elementos na parte da qualificação, por que o código fez essa opção desses elementos para individualizar uma pessoa? Não sei se eu já cheguei a falar disso com vocês. Estou aqui, viu, meu povo? Com certeza, é para não confundir, é para individualizar muito melhor,
sem dúvida. Mas poderia ter outros elementos, não poderia? Que individualizasse uma pessoa? Eu nunca parei para pensar, honestamente, que outros elementos, mas certamente por que não, né? Enfim, passaporte, obviamente que é menos comum. Mas, assim, ó, nacionalidade tem muito a ver com... E a nacionalidade, por sinal, nem está no 319. A nacionalidade está muito atrelada às determinações, né, que vêm, né, por instruções da Justiça Federal, porque trata muito, né, com esse movimento. Não está aparecendo nada. Vixe, Maria. Nem eu. Nem eu. Tá. Ixi, estranho, né? Pronto. E aí, essa questão da nacionalidade tem muito a ver com a pertinência, né, com tratados, com acordos, com convenções internacionais. Então, esse dado, que nem está no 319, né, que é uma situação muito mais peculiar às ações que tramitam perante a Justiça Federal, né, tem muito a ver com o cumprimento dessas circunstâncias de comunicações processuais, sobretudo, né, de partes que têm nacionalidade diferente da brasileira, justamente para que uma pessoa que não é nacional, uma vez que passe por um processo aqui no Brasil, e o Brasil tem essa relação diplomática, que, por sinal, está muito louca essa situação, né? Que essa situação de diplomática, né, de um estrangeiro que, obviamente, se submete às regras do Brasil, mas que dele não seja retirado a ampla defesa, né, no sentido de comunicação ao país de origem dessa pessoa. Então, isso tem muito a ver também com as repercussões de ampla defesa e contraditório, quando eu tenho parte, né, alguma das partes, ou mais de uma parte, que não é nacional, porque essa omissão de comunicação ao país de origem também pode gerar nulidade bem grave, tá? Pois bem, e nacionalidade tem a ver com isso. Mas, Estado Civil tem muito a ver com os direitos patrimoniais, né, sobretudo os imobiliários. A gente já falava disso quando estudava a lei dos consórcios necessários, o Estado Civil tem muito a ver com isso. E essa situação de ter vindo o Estado, não só o Estado Civil, mas também essa menção de união estável, né, que é uma circunstância, uma identificação, uma qualificação do nosso código atual, esse foi um lobby, essa qualificação aí de união estável, isso foi um lobby de banco, que nessa circunstância, né, de executar pessoas, enfim, as pessoas quando viviam em união estável, elas também, muito comumente, formam patrimônio juntas, sobretudo imobiliário. E aí os bancos, né, fizeram um lobby para que o legislador, nesse Código CPC, colocasse esse dado, porque era uma forma deles, né, se fosse necessário, executar aquela pessoa, e que, consultando os registros públicos, não ia achar que o fulano era casado, e aí o que acontece? O processo tramitava com um certo ponto, quando ia executar mesmo, efetivamente, perdendo o imóvel, aí vinha aquele terceiro, que era o companheiro, a companheira assim, opa, peraí, mas eu também faço parte dessa aquisição. E daí o processo dava nulidade bancada, porque uma pessoa que era diretamente ligada àquele bem não foi chamada ao processo. Aí o processo era todo invalidado e começava do início. E aí foi lobby bancário, né? Mas também acaba sendo uma proteção, né, para o companheiro, para um bem não ser, obviamente, expropriado dele sem a sua devida participação, né? A questão da profissão está muito ligado com a comunicação de atos processuais, sim, até porque alguns profissionais, como os militares, eles são comunicados processualmente por ofício, então essa questão da profissão tem muito a ver com isso, para saber como é que eu vou estabelecer as comunicações processuais,
né, com aquela pessoa. Lembrando aqui que a gente estudou de citação, né, você vê até aquele dispositivo que fala especificamente da citação do militar, né, que é diferente de todo mundo, porque todo mundo pode ser citado onde foi encontrado, militar não, militar tem toda uma peculiaridade. Tá de boa? Pronto. E a qualificação tem muito a ver com isso, né? Não só no individualizado, assim. O individualizado bem, assim, bem explicadinho, tem muito a ver com o CPF e RG. Que, de fato, 2 números, né? Que é um cadastro nacional, não é para dar problema. É para o negócio fluir. Mas esses outros dados, não. Esses outros dados têm essa particularidade de atos de comunicação. Tá? Pois bem, aí você vem lá, né? Juízo, que tem a ver com a estudo de competência. Depois você vem para a qualificação das partes. Por favor, alguém bota aí no 319, que é bom que eu vou batendo com vocês o 319 e chego ao que interessa, que é os pedidos. E falar de classificação, né? Eu leio? Sim, por favor. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, sim. Desculpa, Lara. 319. Certo, sem problema. Foi só, tipo, não sei quantos artigos, né? Artigo 319. A petição inicial indicará: 1. O juiz a quem é dirigida. 2. Os nomes, os pronomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3º. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4º. O pedido e suas especificações. 5º. O valor da causa. 6º. A prova com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7º. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. E aí é isso. Eu leio os parágrafos? Não, vamos parar aí, que eu acho que já tem bastante coisa. É o seguinte, depois, né, do juízo, depois da qualificação das partes, e aí a Lara leu um dispositivo aqui que eu já tinha esquecido. A gente fala muito em pessoa física, né, de qualificação, mas lembrando da pessoa jurídica. Pessoa jurídica a gente sempre classifica, né, com o nome, a razão social, que é aquele nome formal, que é a pessoa registrada, né, e assim, às vezes coloca o nome fantasia. Eu sempre trago o exemplo do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tem um nome, assim, zero atrativo em relação à sua razão social, que não sei o que, importa, enfim, esqueci. Depois vamos pesquisar ali, que é um negócio, assim, zero atrativo quando você vê, mas o nome fantasia é Pão de Açúcar, né? E, lembrando, razão social, natureza jurídica, pessoa jurídica, direito privado, pessoa jurídica, direito público, se é autarquia, federal, enfim, né? E o CNPJ, né? Em vez de ser residente domiciliado, eu tenho a sede, né, da pessoa jurídica. Ou então, com, né, escritório localizada tem essas flexões. Mas, no inciso 3 já tem aqueles 2 panoramas, fatos e fundamentos jurídicos, né? Fato, em verdade, é a cronologia do que ocorreu, né? Você vai explicar o que foi que ocorreu. E, a partir daquela explicação, você adentra logo em seguida, né, na fundamentação jurídica, que é atrelar como aquela circunstância que foi narrada, ela se enquadra em teses jurídicas, né, que tem todo esse entrelaçamento, em sua grande maioria, em legislação, doutrina e jurisprudência. Eu tenho ainda alguns institutos que não são legislados, né, como o assédio moral, né, que seria, assim, um equivalente
reforçando um pouquinho ao dano moral no ambiente de trabalho. Eu tenho isso, assim, robusto de doutrina e jurisprudência, mas legislado não. Então, eu tenho esse arcabouço. Eu estou enxugando essa parte porque, como vocês já peticionaram muita coisa, né, sobretudo, mais uma vez, de alimentos, vocês têm esse engajamento, vocês enxergam bem o que é narrar, né, como fato, e depois fazer aquele entrelaçamento de argumentos jurídicos, né, com o que ocorreu. Só que Companhia Brasileira de Distribuição, exatamente, Ana Beatriz, é por aí mesmo. Aí a gente coloca o nome fantasia. Gente, isso é corriqueiro, mas é tão importante, quando a gente chega no estágio 3, que a gente atende muito assistido, né, com problema de relação de consumo, a gente às vezes vai tão no imediato que a gente diz, menino, pão de açúcar, né, o réu é pão de açúcar. Mas se a gente coloca lá pão de açúcar, a gente já começou a matar a nossa ação, porque pão de açúcar não tem legitimidade, é só um nome fantasia, né? Então, nome fantasia, assim, é o apelido. Se você não colocar, não tem prejuízo, mas a razão social tem que ter. Sim, e aí a gente chega na história do pedido. Lembrando que fato e fundamento, né, ele tem uma relação aí bem ligada com o pedido. Lembrando o princípio da congruência. Por quê? Eu tenho que ter vários momentos que eu entrelaço esse meu raciocínio jurídico dentro de uma petição. E aí, isso eu tanto falando, né, como uma petição inicial, que é a fala do autor, mas também qualquer outra. Por quê? Porque na hora que eu conto um fato que ocorreu, e depois eu faço uma articulação com os fundamentos jurídicos, ou seja, eu explico como é que essa situação, né, que eu narrei, ela se enquadra em alguma tese jurídica, né, aplicável. Como é que aquilo ali realmente faz sentido, a história que eu contei faz sentido em alguma tese ou em algumas teses jurídicas. Isso é a grande, né, habilidade do advogado, é demonstrar isso a partir dos fatos. E quando eu faço esse alinhamento, eu tenho que lembrar que esse alinhamento tem que chegar nos pedidos. E olha o que é que Lara leu. Os pedidos e suas especificações. Isso quer dizer que não basta fazer pedido, eu tenho que fazer um detalhamento do pedido. Como regra, gente, eu tenho que o pedido é certo e determinado. Que é, né, numa perspectiva processual, uma denominação que eu digo que o pedido é certo. Certo tem a ver com, na petição inicial, o autor dizer o que quer. Eu tenho que dizer o objeto que está sendo ali perquirido, né, da pretensão. Só que, quando eu digo, a regra é que o pedido tem que ser certo e, ao mesmo tempo, determinado, eu chego na determinação que tem uma outra referência que não é o que eu quero, é quanto eu quero, se isso for cabível, e, muitas vezes, como eu quero. Pegando aqui as ações que vocês peticionaram, e aí todos aqui já peticionaram certamente isso. Ação de alimentos. Quando você faz um pedido de alimentos provisórios, você diz só que quer alimentos provisórios? O que você explica mais quando você faz aquele pedido? Vocês falaram um pouquinho. Abandono não. A pergunta é, quando você faz aquele pedido, condenação em alimentos provisórios, você faz só isso ou você explica mais um pouco como é que você quer só os alimentos provisórios? Não, eu estou pegando só esse trechinho, só dos alimentos provisórios. Eu vou parar só nesse pedido dos alimentos provisórios, tá? Não vou me estender para todos, não. Tá, e o que você explica geralmente quando você diz assim, olha, eu quero a fixação, a condenação, né,
do alimentante em alimentos provisórios. O que é que geralmente você explica? Você explica o valor, e aí muitas vezes, né, expressa o valor e ainda faz uma referência ao percentual que esse valor corresponde na renda, né, do alimentante. E algumas vezes a gente ainda diz como é que devem ser pagos. Pronto, a forma de pagamento, né, se dá para expedir um ofício à fonte pagadora, para que a fonte pagadora faça o desconto em folha e faça uma consequente depósito na conta, né, do beneficiário. Não tem? Pronto. Quando eu digo assim, eu quero a condenação em alimentos provisórios, eu disse o que eu queria. Eu dou comando no sentido do provimento jurisdicional, que é condenação, e ainda digo de quê, né? Que seriam os alimentos provisórios. Isso é o certo. Quando você começa a especificar o valor, articulando como a Maria Eduarda colocou aqui, há um percentual, né, de renda, e, se possível, ainda os outros detalhamentos, que é o que a Gabriela colocou aqui, que é a forma, né, que deve ser pago, como deve ser pago, eu tenho as especificações. Isso é a regra. No caso dos provisórios, também pede os alimentos definitivos, aí, pensando no pedido dos definitivos, que foi o que a Lara, acho que botou um pouquinho aqui em cima, e a Raiane também, que é, quando eu peço lá dos últimos pedidos, né, não necessariamente o último, o julgamento de procedência da ação, eu estou dizendo o comando que eu quero, ou seja, o que é que eu quero ao final? Eu quero que julgue julgue procedente. Ou seja, eu estou dando aquele comando do artigo 487, dizendo assim, eu quero chegar uma sentença que julgue o mérito. E, obviamente, né, pela procedência. Certo, isso é ok. Mas, quando eu digo as determinações dessa procedência, que é essa relação com a conversão dos alimentos, né, provisórios em definitivos, e na maioria das vezes pode ser diferente, mas a grande maioria, né, quando já se sabe a renda do alimentante, a maioria das vezes a gente já pede nos mesmos moldes, né, mesmos valores já, né, expressos no tópico X, que é aquele dos alimentos provisórios, eu digo, além do que eu quero, que é o julgamento de procedência, eu já disse como eu quero, que é o determinado, nesse caso, os alimentos definitivos. Essa pedido de conversão é uma especificação do determinado quanto ao julgamento de procedência. Como é que eu quero essa procedência? Em que medida eu quero que alcance? Isso é a regra. Pedido certo e determinado. Mirna, é possível eu fazer uma petição, e não seria uma petição, pensando assim, é possível redigir uma petição que seja apta, ou seja, que não seja interferida, que é aqueles casos lá que a gente viu do artigo 485. Seria possível fazer uma petição e chegar nos pedidos e não dizer o que eu quero? Vocês acham que isso é viável? Seria apta? Seria deferido? Tipo, eu expresso fatos, fundamentos, mas assim, dizer exatamente o que eu quero, não é nem as especificações, é dizer o que eu quero. Realmente são casos assim raríssimos, mas existe sim pouquíssimas exceções que uma petição que não diz o que se quer, ela não é indeferida quanto aos pedidos. E eu realmente lembro de poucos, mas um que é um dos processos que quando a gente se forma, é um dos processos que aparece, não sei por quê, acho que é por a relação de proximidade, de família, enfim, né? Que é a ação de inventário. Na ação de inventário, são dos poucos exemplos, assim, que eu me lembro, inclusive, assim, mais frequentes de prática, que é possível, sim, fazer fatos, fundamentos, chegar no pedido sem dizer nem exatamente o que é, o que se quer. Principalmente se eu estou falando do inventário de muitos bens, porque a menção do que se quer, ela é muito aberta.
quanto maior o patrimônio a ser inventariado, mais difícil no início, e aí isso é permitido em um momento do processo, eu estou falando de petição inicial, né? Às vezes não dá para inventariar tudo, tanto é que o procedimento de inventário é um procedimento especial, que vocês também vão ver em processo civil 4, e ele tem etapas muito particulares, bem diferentes do que a gente já está habituado aqui no procedimento que a gente chama comum, mas é exatamente por isso, porque esse passo a passo permite, inclusive, uma das exceções mais esdrúxulas que eu conheço, que é você fazer uma petição e ela ser apta e não ter um objeto, às vezes, né? Não ter um objeto certo, não ter o que se quer no início, mas isso aí tem que ser complementado lá na frente. Então, assim, raríssimas vezes. Mas isso vai ter que ser resolvido no processo de inventário mais na frente, né? Esse o que tem que ser dito mais na frente, mas precisa de um tempo, às vezes, para investigar. Mas, às vezes, o que se quer é mais indispensável que se mostre, né? Tirando essas exceções raríssimas como inventário. Mas não é incomum a gente ter em petições o que se quer, mas em relação ao determinado, por exemplo, quanto se quer, a gente não chega no primeiro momento, apesar disso ser o ideal, ao apresentar uma petição inicial esperada certo determinado. Ao exemplo dessa segunda seção, que é o pedido certo, mas indeterminado, tipo, eu ainda não consegui precisar o quanto ou a forma, eu tenho aquelas ações, principalmente de danos, sabe? Que as pessoas entram para pedir o ressarcimento de danos, mas o dano, às vezes, ainda continua existindo. Então, quando ela peticiona, né, quando ela apresenta a petição inicial, como o dano ainda está sendo apurado, é possível, nessas condições, ser um pedido certo, digo, eu quero a condenação, né, e o pagamento em danos materiais, mas eu ainda não consegui quantificar o quanto no início. E aí, para que o juiz não entenda que essa minha petição é inépita e aí indefira, porque eu não preenchi os requisitos, eu preciso deixar muito explicado lá no fundamento jurídico, porque que no pedido eu não cheguei ainda no quanto. Algumas vezes eu utilizei desse argumento, principalmente que dizia respeito a ações de ressarcimento, né, de danos, de acidentes, de atropelamento, que às vezes a pessoa nos procurava, a gente iniciava a demanda judicial, só que ela ainda estava dentro de um procedimento fisioterápico extremamente dolorido, que a gente nem sabia quantas sessões ela ia precisar para se restabelecer. Então, isso ainda estava sendo quantificado enquanto, né, a gente moveu o processo. Então, isso é possível, mas a gente tem que explicar isso, porque senão fica a sensação, né, para o julgador que houve uma displicência do peticionante na especificação, porque o inciso é pedidos e suas especificações, e quando a gente não conseguir chegar nessas especificações, que é o determinado, a gente precisa explicar isso, para não ser pego de surpresa. Beleza? Eu coloquei, em relação aos pedidos, um slidezinho, que é esse aqui que a gente vai trabalhar, e aí eu vou trabalhar ele, porque aí vai ficar um negócio mais sequinho depois. Vocês estão vendo o slide? Que é o que eu vou precisar trabalhar só, beleza. Então, ó, o pedido, né, que é em regra certa e determinado, ele tem várias naturezas. E essas naturezas a gente trata também como classificações. Pois bem, dentre essas classificações, aí mais uma vez, a gente tem várias classificações. Mas uma das mais frequentes, né, tem essa disposição aqui nesses 4 blocos, que são os pedidos, né? Aí eu vou reduzir aqui inicialmente para 3. Pedidos cumulativos, cumulativos, e aí eu vou ter, tipo, uma subdivisão do próprio e do cumulativo sucessivo.
eu tenho pedidos subsidiários e pedidos alternativos. Essas são espécies, classificações, né, que os pedidos podem se apresentar dentro de uma petição inicial. Então, não basta aqui, né, como regra, a petição seja composta, né, de pedidos certos e determinados, mas que essa certeza, essa determinação também possa se apresentar nessas medidas. Então, lembrando lá dos pedidos, o que é uma coisa cumulada? Pedido cumulativo. Qual é a sensação que dá a vocês essa palavra? Ou coisa fuleiragem, desculpa a palavra, mas ou coisa ruim, chata, desagradável, respirar pela boca, né? É muito, muito péssimo. Sim, cumulativo. Qual é o sentido de cumulativo? Que a gente está pertinho aqui de terminar. Me ajuda. Vem de algo acumulado, de outras vezes. Vários em um só. Pronto. Cumulativo vem muito daquela expressão que a gente estuda lá da matemática, às vezes do português. Aí que coisa diversa, né? Vários em um só é ótimo. Que é a situação do adicionar. Quando eu falo em cumulativo, eu estou acumulando, eu estou acrescentando, né? Eu estou adicionando. Quando eu lembro da partícula I, é como se eu tivesse feito o pedido A, e quero que o juiz aprecie também o B, e quero que o juiz aprecie o C. Ou seja, são pedidos que devem, né, ser apreciados em cada particularidade, porque cada um é um elemento, é um pedido diferente, né? Essa é a noção de cumular, né? É de adicionar pedidos, que, inclusive, não se chocam entre si. A apreciação de um, como regra, permite a apreciação do outro, porque existe uma autonomia, né, do que foi posto ali como pedido. Por outro lado, quando eu digo pedido subsidiário, já tem uma inversão dessa partícula I para a partícula O. Tanto o pedido subsidiário como alternativo, gente, eu tenho um movimento de você escolher, expor vários pedidos, né, ou mais de um, com certeza, e colocar aí opções para o julgador decidir a partir daquelas opções. Enquanto que nos pedidos cumulativos eu tenho que o julgador deve apreciar um a um, porque um não exclui o outro, né, eles se adicionam, o pedido subsidiário alternativo tem essa relação de eu coloco uma cartela de opções e o juiz aprecia, né, como o meu direito pode ser atendido a partir de uma daquelas opções. Pegando aqui, vários em um só, que a Linara colocou, aqui eu boto vários, mas só um no subsidiário alternativo vai ser atendido, certo? Porque faz parte da natureza essa alternância, né? Para encerrar de verdade, tá? Só fixando. Qual é o que difere um pedido cumulativo próprio de um cumulativo sucessivo? Um cumulativo próprio, ele tem uma relação de pedido A deve ser apreciado, o B também, porque o B diz respeito a um outro fundamento jurídico, o C também deve ser apreciado porque diz respeito a um outro fundamento jurídico. E no cumulativo próprio, todos esses pedidos são independentes entre si. Já no cumulativo sucessivo, apesar de cada pedido ter seu fundamento jurídico, existe uma relação de dependência entre o pedido, que a gente pode chamar de principal, e os que sucedem daquele
pedido principal, ou o pedido primeiro, né? Que acaba tendo essa vinculação de dependência com os que sucedem dele. Vou dar aqui 2 exemplos bem comuns de pedidos cumulativos sucessivos. E chega ali no que a Duda botou. O pedido sucessivo, por exemplo, essa ação que eu entrei para o meu cliente, acho que foi em maio, não, maio é agora, né, meu povo? Misericórdia. Foi fevereiro. E a gente entrou com a ação, né, para fazer a investigação, né, averiguar essa paternidade e ofertar os alimentos. Mas, como eu estou falando de um bebezinho de 3 meses, você concorda comigo ou não, no sentido de que se a paternidade, né, finalizar pela não paternidade biológica, o pedido de alimentos fica prejudicado, essa apreciação, já que existe um elo de dependência entre a discussão inicial, que é essa relação, né, de averiguar a paternidade para se chegar nessa condenação a alimentos, pronto. Mas são pedidos independentes, são partículas mas eu trato como sucessivo porque existe essa dependência. E no cumulativo próprio, não, eu não tenho. É o exemplo clássico de ação de indenização, que eu tenho fundamentos para disputar uma discussão de danos materiais, o dano moral é um outro fundamento que sustenta esse pedido, ou até um dano estético, por exemplo, que é outro fundamento, né? Eles têm pedidos que são relacionados, mas eles não... o juiz dizer sim ou não para o dano material não causa dependência para ele dizer sim ou não no moral, porque, né, fundamento jurídico é distinto. Prof, no pedido subsidiário tem um pedido principal e um pedido acessório? Pronto. Aproveitando aqui a fala, só para fechar mesmo. É exatamente isso. Subsidiário, como a Duda colocou, o pedido subsidiário, ele tem a relação de preferencial. Eu tenho preferência para ser atendido no meu pleito, primeiro nessa circunstância. Caso não seja possível, né, eu aceito que esse meu outro pedido, que eu também estou apresentando, fique como uma segunda opção. E é por isso que a Duda colocou assim, existe uma relação, né, de pedido principal e acessório, existe no sentido de você, quando utiliza do pedido subsidiário dessa natureza, você é expresso em dizer o pedido que lhe atende melhor. Preferencialmente, você acha que a sua ação, diante daquelas 2 opções, como é que você seria atendido na prestação jurisdicional melhor? E aí, eu tenho que fazer esse pedido, né, colocando opções, mas dizendo que, preferencialmente, eu gostaria de ser atendido daquela forma. Tá? O alternativo já não tem essa preferência, por isso que veio outra classificação. Apesar de ter um juiz, né, poder atender o pleito de uma forma ou de outra, quando eu não estabeleço preferência, eu digo que esse pedido tem natureza alternativa. Como regra, é melhor fazer pedido subsidiário, né, se de fato existe minimamente uma preferência. Porque lembra, pelo princípio da congruência, o magistrado vai atender conforme foi pedido. Se você acha que teria uma forma preferencialmente de melhor atender, mas não expressa, o que ele lhe der, você não tem nem por que depois, né, recorrer, porque foi você que colocou dessa forma na petição, de não ter preferência. Tá? Pronto, pois eu encerro minha participação de hoje aqui. Obrigada aí, gente, compreensão mais uma vez. E eu acho que a gente dá um segmento bem, bem bom na quarta-feira para terminar isso. Obrigada, gente. Valeu demais. Vou começar os medicamentos agora, que eu já recebi.
Não esquece a água do descanso, viu? Que faz parte do tratamento, viu? Não é só o remédio, não. O quê, mulher? O quê? O tratamento precisa de